O que muda com Flávio Bolsonaro, candidato à presidência pelo bolsonarismo? Olá, Tony Alencar e amigos da cultura. O senador Flávio Bolsonaro foi oficializado pelo pai Jair Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República do bloco bolsonarista em uma carta feita à mão. Bolsonaro está proibido de utilizar as redes sociais. Bolsonaro também não pode se comunicar através de ferramentas como o WhatsApp e escreveu de punho uma carta que foi lida pelo próprio Flávio. Bolsonaro ontem fez um procedimento cirúrgico para tratar uma hérnia inguinal e antes do procedimento fez essa carta à mão para que fosse lida por Flávio Bolsonaro. E por que dessa carta? Porque quando o Flávio se lançou candidato, houve uma resistência inicial, alguns setores resistiram, inclusive o tal mercado, a tal Faria Lima, houve resistência dos setores à indicação do Flávio Bolsonaro, por entender que ele não representaria a direita no país e que incorreria nos mesmos erros do pai. O Bolsonaro, quando disputou com o Haddad, foi o nome escolhido pelos setores econômicos, o mercado, o agronegócio, mas tomou vários passos em falso, do ponto de vista fiscal, inclusive, de questões ligadas à dívida pública, precatórios e muitas outras questões que não agradaram o mercado. O Bolsonaro foi visto meio como alguém sem prumo nem rumo, e o mercado diz que o nome tem que ser alinhado com seus princípios, mais conservador, mais liberal, esses princípios de forma preponderante, mas a dose teria sido forte demais quando elegeram o Bolsonaro. E eles queriam um nome alinhado, só que mais moderado. E aí o preferidinho, o queridinho, o número 1 desses setores era o nome do Tarcísio de Freitas, do governador de São Paulo. Só que Tarcísio tem uma reeleição garantida para muitos, tem uma reeleição na mão. E teria que abrir mão disso para uma aventura presidencial enfrentando ninguém mais, ninguém menos do que o presidente Lula, que está com a caneta e é candidato à reeleição, e as pesquisas o colocam em liderança nos números. E trocar o certo, a reeleição em São Paulo, pelo duvidoso, tentar a presidência. E surge o Flávio. Você tem outros nomes na direita, como Ronaldo Caiado, Zema em Minas Gerais, né? O nome também do Ratinho Júnior no Paraná, são os nomes correndo ali na disputa com o nome do centro-direita, ou mais à direita, e agora o Flávio está dizendo, com essa carta do pai Bolsonaro, está dizendo, sou candidato para valer, não estou para brincadeira, porque chegaram a dizer há alguns dias que essa história da dosimetria, que a pré-candidatura do Flávio era moeda de troca para aprovar a dosimetria. O Flávio está querendo dizer com isso que não, que a candidatura dele é para valer. Qualquer nome que saia com o carimbo do bolsonarismo, e o Flávio é esse nome, vai ter um percentual importante de votos no mundo ainda polarizado. Então, ele pode não estar pontuando tão bem agora nas pesquisas, mas, indiscutivelmente, ganha uma probabilidade muito grande de ser levado ao segundo turno, principalmente se o Tarcísio de Freitas decide não ser candidato à presidência da República. Então, qual é a aposta dele levando essa candidatura? E qual é a maior probabilidade? É que, se a eleição no Brasil for decidida em 2 turnos, há uma grande possibilidade que o Flávio seja levado a ser o nome a representar os setores mais à direita, inclusive o bolsonarismo. E aí Caiado, Zema, Tarcísio, Ratinho Júnior, vai estar todo mundo com ele no segundo turno, o famoso todos contra um, quando estarão todos contra Lula numa nova eleição, né? O Lula está dizendo, de outro lado, que não tem receio, que quer que venha quem quer que seja. E tem dito que agora é a hora da verdade, do Brasil saber a verdade e comparar o bolsonarismo com o lulismo nesses últimos 4 anos. Então, vamos ver aquela velha história, eu digo isso há muito tempo, quem é que tem mais garrafa vazia para vender. Isso vai depender do alinhamento, de quanto cada um cresce. Qualquer candidatura alinhada com o bolsonarismo tem perspectiva de muito crescimento do sudeste para o sul. Qualquer candidatura alinhada com o lulismo
muita força crescendo ali para a região norte e nordeste. Então, vem aí, apesar do Lula, pelas pesquisas, ter um quê de favoritismo no momento, mas vem aí uma eleição que, mais uma vez, promete ou pode dividir o país, porque as coisas, qualquer pesquisa se pega, o número de pessoas que aprovam o governo Lula é até um pouco menor do que aqueles que desaprovam. A vantagem do Lula, aquela tendência natural de parte da população de votar no candidato que já está para não mexer, para não promover uma mudança, e por outro lado, a rejeição também ao bolsonarismo, que vai ser muito explorada pelo lulismo. É uma equação muito complexa, né? Aquela história de noves fora, o que é que vai sobrar para um e para outro, mas aparentemente, tá? Aparentemente, a candidatura do Flávio Bolsonaro, até para manter viva a chama do bolsonarismo, não é fogo de palha.